Não seja possível a lavagem, utilize álcool em gel de forma preventiva. Não esqueça, cubra o nariz e a boca com o braço ou lenço descartável ao tossir ou espirrar. Evite aglomerações em ambientes fechados. Não compartilhe objetos de uso pessoal, tais como talheres, pratos, copos ou garrafas. Uma campanha Emissoras de Rádio do Brasil. Coronavírus. Informe-se para ficar bem. Alguns cuidados básicos podem evitar a propagação do coronavírus. Proteja a boca ao tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais. Mantenha os ambientes bem ventilados. E lave as mãos com sabão frequentemente. Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da gripe. Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. Informe-se para ficar bem. Os primeiros sintomas do coronavírus podem demorar até 2 semanas para aparecer. Eles são parecidos com os da gripe. Fique atento à ocorrência de febre, tosse e dificuldade para respirar. Quanto antes o diagnóstico vier, mais fácil será o tratamento. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. Tire suas dúvidas e fique seguro. O coronavírus é mais perigoso para as pessoas mais velhas. Cuidadores e familiares de idosos devem redobrar a atenção em relação à higiene das mãos e das roupas. Também correm mais riscos pessoas com doenças pré-existentes como diabetes, hipertensão ou com baixa imunidade. Fique atento aos sintomas, são semelhantes aos da gripe. Em caso de dúvida, ligue 136. Uma parceria Rádio Senado. O rádio contra o coronavírus. Dicas de segurança. Não abra mão da quarentena por 2 semanas. Toda saída de casa é uma reinicialização do contador. Fazendo isso, iremos juntos combater o coronavírus. Uma iniciativa da sua rádio. Wilson Novaes Júnior. Acesse o blog da informação. Não deixe que o assunto se encerre. Credibilidade é aqui. jequierreporter.com.br. Cultura e entretenimento. Anote o endereço, não erre. Meu blog preferido é jequierreporter.com.br. A partir de agora, na sua JR Rádio, você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes. Está no ar mais uma edição do programa Hora de Notícias do blog GQR Repórter, o seu jornal diário via web, direto dos estúdios do GQR Repórter para a sua casa, nas diversas plataformas de redes sociais, como o Facebook, também o Instagram e posteriormente no nosso canal do YouTube, que tem toda uma qualidade de vídeos, de programas, de matérias para você acompanhar e ficar sabendo o que está acontecendo em Jequié. Então hoje, quarta-feira, dia 16 de setembro, muitos assuntos para comentar. O programa de ontem teve uma grande audiência, o de hoje também a tendência é que siga assim, porque Jequié está sendo assunto nacional. Ontem quem assistiu a Globo News viu Jequié como destaque, mas não foi um destaque positivo, e sim um destaque negativo relacionado à operação da Polícia Federal. E para comentar esse, dentre outros assuntos, está aqui o jornalista Wilson Novaes. Muito bom dia para você, Wilson, começando mais uma edição do programa Hora de Notícias. Pois é, Rony, bom dia para você, para o pessoal das redes sociais aí que estão conosco no Facebook, no Instagram, no YouTube, todos. Você me diz algo que
a gente sempre sonha, né? Quer ver nossa cidade, dá tanto orgulho a gente ver a nossa cidade tendo repercussão nacional, né? Com boas notícias e, infelizmente, eu não sei se eu tenho muito o que comemorar em termos de dizer assim, nossa, a Jequié esteve no cenário nacional. Porque às vezes que eu lembro, que me traz assim, a recordação foi assim, que eu vou lembrar algumas, pode ter tido outras, aí vai ter alguém aí que vai dizer, mas teve. Eu me lembro da queda do Palanque com a CM, naquele tempo não tinha as redes sociais, não tinha tinha apenas alguns sites nacionais, e foi uma notícia de grande repercussão, porque era no momento em que a CM brigou com FHC, rompeu com a FHC, foi para o confronto e ele veio a Jequié e num comício caiu o Palanque. O Palanque não suportou o peso, né, das pessoas e o peso que estava ali em cima também, né? E caiu. Nós fomos para o cenário nacional. Outras coisitas também, mas vamos a esse. Foi um caso de repercussão no país. Posteriormente, as mochilas gigantes. Fomos como motivo de deboche, né? Muito se falou sobre isso. E no cenário, entenderam alguns naquele momento que foi um saque, até tentaram passar isso, de marketing publicitário, queria repercutir, porque as pessoas iam lembrar nas eleições assim, de que o secretário de educação é aquele das mochilas gigantes. Então, como dizer, nós demos a volta por cima e não fiz muito pelo contrário. Eu me lembro bem até de umas críticas de Boechat, não foi? Que foram para o cenário. Mas não deu certo. O tiro saiu pela culatra. E agora, ultimamente, um fato que de todos as cidades ocorre, né, quando esse fato repete-se, e não é muito difícil, nós vimos aí a Jequié no cenário por causa de uma ação que investiga, né, fraudes, desmandos, e que isso não é bom, não é para o município. Mas está aí, a gente não pode, né, fugir de uma realidade. A realidade é esta. Seria bom nós estarmos aqui destacando outro assunto. E vou incluir entre eles, no momento ainda que não tinha o online, né, as redes e tal, esse mundo hoje online, que foi de uma menina que engravidou e pariu em Jequié com 13 anos de idade. Teve repercussão até em outros países do mundo, inclusive a China, a Alemanha. Mandaram correspondentes aqui, eu até acompanhei, eu já falei sobre isso, um grupo de chineses aqui na cidade. Então foram assuntos assim, mas naquele tempo não era só a imprensa escrita que tinha aquela grande repercussão, eram os jornais, na maioria desses casos. Para ter a visualização em tempo real, você transmitindo tudo, inclusive a próprio vídeo com o delegado falando de Jequié, a gente tem como reproduzir um pouco. A gente vai reproduzir. Já. É isso. É agora, 2020. Toma outra repercussão. E é bom? Não. É a terceira vez que no atual mandato Jequié passa por essa agrura, né? Ontem tomou posse o Hassan, prefeito interino, que assume aí o comando da prefeitura de Jequié por 60 dias, né? O prazo que coincide, se todos os dias forem considerados dias úteis, né? Tem sábados e domingos e tal, mas coincide com o 15 de novembro, o fim desse prazo. Porque 15 de novembro é o dia da eleição. Então, no dia que, se ocorrer do prefeito titular retornar para cumprir o restante do mandato, ele toma posse sabendo que tem um outro, agora de fato e de direito, para lhe suceder, ou uma outra, já que nós temos, né, candidaturas são 6 na totalidade. Então, esse é o assunto assim no momento, um assunto que eu diria delicado, porque Jequié mas foi... Eu vi, por exemplo, declarações do advogado de defesa do prefeito, que a ação foi intempestiva, o afastamento, isso. Não vou entrar no mérito. Eu ficaria feliz
se fosse provado assim, nada do que está sendo acusado foi feito. Aí a gente já ia para cima para dizer assim, ó, foi injustamente, né, acusado de algo que não aconteceu. Infelizmente, eu acho que não tem como isso ser colocado. Não tem mesmo. Mas nós vamos, né, para mudar um pouco o foco, falar também sobre Covid-19. O nível de contaminação está caindo, mas nós temos ainda cidades com muitos casos. Itabuna, por exemplo, teve muitos casos de novas contaminações, novas infecções e casos de morte também. Mas Jequié ontem, uma morte, que foi aquela que até nós comentávamos, do dia anterior, né, uma mulher, e mais, acho que 17 casos, né? Vamos conferir aí, Mário. Vamos conferir, que direto do blog Jequié Repórter, só um segundo a gente vai colocar aqui na tela para o pessoal de casa poder acompanhar também. Vamos lá. Boletim de ontem, terça-feira, dia 15. Um óbito e 17 novos casos nas últimas 24 horas em Jequié. Boletim divulgado pela Prefeitura. Ao total já são 5.444 casos confirmados, sendo que 4.902 pessoas se recuperaram. O total de casos ativos está diminuindo dia após dia, o que é positivo. São 408 casos ativos no momento, sendo que teve um aumento de um óbito, 134 óbitos registrados na cidade durante esse período. A taxa de ocupação UTI também teve uma queda, agora está em 41,2%, sendo que 8 leitos são ocupados por residentes de Jequié e 8 por pessoas de outros municípios. Então, o óbito que veio acontecer foi aqui de um morador, uma mulher, na realidade, 56 anos, portadora de hipertensão, residente do Joaquim Romão, que estava internada no Hospital Geral Prado Valadares, Júlio. Pois é, e aí a gente vai continuar aí no foco das notícias do nosso Jequié Repórter. As primeiras notícias em cima, né, que o Patriota, pela primeira vez, vai participar de uma eleição municipal aqui em Jequié, o Partido Patriota. E ontem, numa convenção realizada na Câmara Municipal, eu vou seguindo ali as notícias do blog, viu? Segura aí no blog. Beleza. Nós temos aí o nome do James Meira. James Meira era policial militar, conheci James como policial militar, da Polícia Militar da Bahia, mas ele fez o concurso e foi aprovado para a Justiça Federal e está trabalhando atualmente na Justiça Federal e candidato a prefeito. Ontem foi batido o martelo numa convenção realizada na Câmara e convidado e participa também como membro, aí com esse algodão, né, na cabeça, que é o nosso amigo Paulo César Valverde, amigo Paulinho, radialista, trabalhou muitos anos na Rádio Baiana de Jequié. Paulo é funcionário público federal, como serventuário da Justiça aqui no Fórum de Jequié, não sei se aposentou, e também advogado, ele fez o curso de Direito, né? E está aí, entrou nessa pegada, né, de candidatura política aqui na cidade de Jequié. Ele já foi algumas vezes a vereador, acho que 1 ou 2 vezes, não me lembro bem. Então esse aí é o Partido Patriota, que é o único partido declaradamente na linha de Bolsonaro. Sim. Né? James Meira é a linha declarada de, né, simpatizante do Bolsonaro. Sim, então, nas eleições presidenciais, inclusive, ele, dentro de um grupo de pessoas junto a ele, fizeram diversas manifestações a favor de Bolsonaro, o que na Bahia foi algo, digamos assim, até raro, já que Haddad teve uma votação aqui de 70% a 80%. No Nordeste a gente sabe como sempre foi PT. Pois é, então assim. tá aí, James Meira confirma com a candidatura de James Meira, lembrando que hoje é o último dia, né, para a realização de convenções, só tem hoje. Então Jequié fecha, se não houver novidade durante o dia, com um total de 6 candidatos a prefeito. Não é nada diferente das eleições passadas, que foram 6 também. Né? A gente deixa até isso bem esclarecido aí, que alguém pode ter dúvida. Tivemos 6 candidatos na eleição passada, eleição de 2016. Esse ano, 6 candidatos. Vamos aqui a ordem que a gente já publicou. Nós temos agora, vou começar pelo James Meira,
que foi decidido ontem, né, o do Patriota. Temos o candidato, estão todos confirmados, né? Temos Rita Rodrigues, candidata pelo PCdoB, tendo a professora Ana Angélica como vice, James com Paulo César Valverde, e a professora Ana Angélica ao lado de Rita Rodrigues, a professora Ana Angélica da UESB, aposentada, ela é vice. Temos a chapa ainda também, que aí os candidatos. Vamos colocar a imagem aqui. Vamos colocar aí para o pessoal conferir. Se não conhece algum deles, vai passar a conhecer pela imagem. Temos aí o doutor Fernando. Inclusive, eu vou confirmar, mas parece-me que o PSD, que é o partido do doutor Fernando, está realizando uma convenção. E essa convenção seria para a mudança do vice. Alexandre, que era pré-candidato a prefeito, ficou na chapa como pré, diante de Hassan ter assumido a prefeitura agora por 60 dias, inviabiliza, eles são irmãos. Eles são irmãos, apesar de estarem em direcionamentos diferentes atualmente. Então, deve ser indicado um outro vice para a chapa do doutor Fernando. Vou aguardar mais um pouco. Tem aí o Zé Cocá, que traz como Zé Cocá é PP e traz como vice a Poliana Leandro, que é do PT. James a gente já falou. O Everton Almeida está aí também, o partido do Everton, me fugiu agora um pouco a memória ali, mas está no texto. Se você der uma subida aí, você vai ver o partido de Everton, que tem o Paulo Vasconcelos, o PV, como seu vice, aquele terceiro ali, o bloco anterior ao último. Qual é o partido dele? É o PRTB, né? Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. E o PTC, o Partido Trabalhista Cristão. Então, na eleição passada, o Paulo César Valverde, o Paulo Vasconcelos foi candidato a prefeito. Agora ele é vice. E também candidato, firmado aí ao propósito de participar dessa eleição, o ex-vereador Pé Roxo. Pé Roxo, na eleição de 2016, foi candidato a vice. Ele abriu mão de uma tentativa de reeleição como vereador, muito bem avaliado, eu digo sempre isso, e partiu para uma candidatura majoritária, foi vice de Tadeu, ele na época no PT. Hoje ele é PSOL e tem como vice o Zé Ramalho, que é um líder sindical, ou um dirigente sindical ligado ao SINSPEB, né, que é o Sindicato dos Servidores policiais, agentes penitenciários, né? Aí vamos mais abaixo, aqui a posse ontem do Hassan. Hassan tomou posse mais uma vez, dessa vez com mais garantia, né? Já que ele agora tem a garantia do Tribunal Regional Federal, que afastou o prefeito titular por alguns dias, e Hassan Youssef assume a prefeitura de Jiqué por 60 dias. Tomou posse ontem na Câmara, um ato presidido pelo Emanuel, né, Campos Silva, o Tinho, presidente da Câmara, ao lado dos vereadores, a Laninha, primeira secretária, o Gutinha, segundo secretário. Os vereadores lá estavam também para dar legalidade ao ato, né, a presença lá de Regis Silva, Ivando Leite, Beto de Lalá, Roque Silva, Adriane Guião e Joaquim Caires, foram os vereadores presentes. Na mesma sessão, já o prefeito interino já enviou o primeiro ato, e foi da nomeação do novo procurador-geral do município de Jiqué, que recebeu aprovação na Câmara e volta a assumir essa procuradoria, o doutor Daniel de Quadros Nogueira. Lembrando que ele foi secretário e foi também procurador na gestão de Tânia Brito, né? E ele foi nomeado, depois da Câmara aprovar, em 23 de agosto de 2016, ele assumiu a Procuradoria-Geral do município. Então, tem aí esses atos de ontem. Hoje, a expectativa, Rony, é com relação aos cargos comissionados da Prefeitura, como vai ser o ato do prefeito interino. Se vai ser um ato único, torna sem efeito todas as nomeações, aí
Baixa geral. Agora um detalhe para você observar, que as pessoas sempre perguntam, e o prefeito afastado 60 dias, ele fica ganhando? Bom questionamento. Todo mundo pergunta isso, ele foi afastado pelo tribunal, mas o subsídio de prefeito dele, ele recebe ou fica... Deve receber, né? Com relação aos cargos comissionados, se eles forem hoje secretários, diretores, chefes e tal, todos exonerados, hoje é dia 15, a Folha já está encaminhando para fazer. Essas pessoas só receberão 15 dias ou vão receber o mês? Rapaz, umas mudanças dessa. E nós não vamos discutir o mérito da mudança. Ela é tão prejudicial à vida do município, porque é tanto... Mas tem que ter, né? Pisou na bola, tem que ter. E a gente não vai estar aqui para dizer, não, a justiça agiu errado, não deveria ter mais parcimônia e tal, e tal, e tal. Você tem aí já o delegado falando alguma coisa? Tem. Tá no nosso canal no YouTube, é que você citou a questão dos cargos, aí eu lembrei desse vídeo, quando na o prefeito volta mudou. dele, que teve fogos, flores, gritos de torcida, como o Biscoitão voltou. Isso não tem muito tempo não, foi um mês atrás. Foi um mês atrás, quando foram aqueles 5 dias, né? Isso, que Hassan sumiu, mas logo depois teve a volta do Sérgio da Gameleira da Prefeitura. Lembrando, para não ter ninguém aí que entenda errado, isso foi da vez passada. Isso. Não voltou, não. Essa galera que tá aí, agora aí que você tá vendo, eu não tô identificando ninguém. Essa galera, está todo mundo com a cabeça inchada. Preocupado. Eu estaria também. Como é que eu vou ficar? E meus compromissos, né? A não ser que o novo prefeito seja... Né, vamos deixar o pessoal aí. Vamos deixar aí, tem muitos aí que são amigos da gente, vai estar com a gente, é do grupo e tal. Tudo é governista, todo mundo Rui Costa, sei lá. Mas vamos ver. O ato a gente vai aguardar, é o dia aí para ver. O guida de papel foi explicado ontem pelo delegado da Polícia Federal, né, quando ele fez um pronunciamento lá na cidade de Vitória da Conquista durante aquela coletiva de imprensa. Vamos ouvir aí o que ele diz? Vamos ouvir um pouquinho aqui através do... É muito grande o pronunciamento, mas a gente vai ouvir um pouquinho o que é que ele explica, o que é que teria acontecido aqui na cidade de Jiqué, que levou a esse afastamento com base naquelas denúncias que vinham sendo protocoladas pelos vereadores da bancada da minoria. Foi resultado disso. E ainda tem muita coisa protocolada aí, viu? Isso não vai parar por aí, não. Isso não vai parar por aí e não vai parar até 31 de dezembro, não, viu, gente? Ainda tem muita água para rolar. Esse é meu entendimento. Vamos lá. Colocar na tela aqui. A gente vai ler os comentários daqui a pouco também, que tem muita gente já comentando sobre a situação em Jequié. Mas vamos colocar na tela. Aqui está no canal do YouTube do Jequié Repórter. Caso você queira assistir completo esse vídeo, é só acessar o canal do YouTube do Jequié Repórter que você vai ter acesso. Então vamos colocar aqui o vídeo. Só um segundo. Solta ele aqui. Vamos lá. Vamos lá. que essa cooperativa cobrou de Jiqué pela prestação de serviço de pessoa que jamais integrou os quadros dessa pessoa jurídica. Então, foram aí verificados sérios indícios dos crimes de desvio de verba pública, do crime de frustração de direitos trabalhistas mediante fraude, você estabeleceu uma cooperativa que não é uma cooperativa de fato, o crime de organização criminosa, de constituição de organização criminosa, e o crime de fraude à licitação. Pronto. Tá aí explicado. O restante você vê aí nos nossos...
As várias redes sociais estão divulgando, mas se você quiser ir, né, com facilidade, isso aí é no YouTube, né, que GQ tá lá. Repórter ou no tá lá. GQ Repórter também, que está lá, fácil para você acompanhar. Né? Então a gente fez aí o que realmente, né, sobre essa situação. É triste? É triste? Eu também sinto muita tristeza. Né? Nossa terra, a gente tem um amor à nossa terra, uma paixão à nossa terra, a gente quer sempre o melhor para a gente. Que bom que seria dizer que aqui tem boas notícias a dar, né? Que seu povo aqui tem alguma coisa de boa, mas infelizmente essas não são para comemorar, né? São decisões, mesmo entendendo que pode estar estancando, né? Algo que estava uma sangria nos cofres públicos, mas sei lá, vão devolver, volta aos cofres públicos, vão cumprir aquele papel, né, que tem que fazer da população ser beneficiada. Esse que é a grande assim, dúvida que paira, né, sobre todos nós, é que essas medidas elas são necessárias, as ações policiais, mas por outro lado, a gente não vê correção do rumo. O que é mais triste, não tem correção do rumo, não é? O outro entra e faz. É o exemplo do Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro hoje é como se dizia assim, é um modelo do que é errado no mundo. No mundo. O Rio de Janeiro, né? Nossa cidade maravilhosa. E parece que é uma prática, cada um arruma um jeitinho, né? Arruma um jeito. Um jeitinho, né? Felizmente a impunidade incentiva essas práticas, Wilson, porque o que a gente está vendo de denúncia relacionada a prefeitos de Jequié não é de hoje. Mas quem é que foi condenado? Quem é que devolveu o dinheiro desviado? Porque a gente vê que a polícia investiga. Assistindo ontem esse vídeo do delegado, e também tem um PDF que tem as denúncias, com tudo sendo explicado, você fica assim apavorado com as provas já reunidas e com a quantidade de crimes que a PF estão falando que foi cometida aqui em Jequié. É assustador. E ninguém ser condenado. É irregularidade, amigo. Está aprovado, está aí, está constatado e apresentado. Isso eu não aceito. Rony, uma coisa que me incomoda, eu ouço isso de muitos amigos. Porque nós temos nosso ciclo de amizade. Amizade informal, pessoal, afetiva, temos muito. E uma coisa que mais me incomoda é a parcimônia de alguns, né? Quando eu vejo, por exemplo, amigos meus, amigos queridos meus, terem, por exemplo, e defenderem aquela máxima. Quando a gente fala assim, eu não coloco fé nesse cara aí, porque já tem na sua bagagem algo que não recomenda bem. Aí o cara diz assim, rapaz, mas pelo menos rouba, mas faz. Que rouba e faz. Isso é terrível, esse sentimento. Não tem que roubar nada. São dois sentimentos antagônicos que a gente fala sempre. A gente comenta sempre. É o rouba mais faz, e algumas pessoas dizerem assim, quem não já ouviu essa citação? Fulano de tal, rapaz, saiu da prefeitura burro, saiu pobre, está hoje aí numa situação. Rapaz, não é para ser assim. Pô, será que eu sou querer ser melhor do que os outros? Não era para ser assim. O cidadão, um prefeito não é bem remunerado? Rapaz. Por mais que o trabalho... Mais que 90% da população. Por mais que o trabalho é espinhoso, é delicado, cobra demais, não tem hora, não tem dia, cobrança demais, mas o salário de um prefeito, que ele ganha pelo aquele período de 4 anos, todos os meses, é muito. Levando-se em conta que a grande maioria do cidadão não recebe. Porque eu acho assim, que quem entra numa prefeitura, independentemente do tamanho do município, tem que entrar com dedicação exclusiva. Nós não estamos hoje, no início das campanhas, esses 6 cidadãos, 5 cidadãos e uma cidadã que está aí, eles têm que entender uma coisa. Eu estou me colocando na condição de ser candidato a prefeito e a prefeita de Jequié. Eu estou assumindo um compromisso de, pelo menos por 4 anos, eu me dedicar exclusivamente à tarefa. Eu tenho família, eu posso ter estudo, que cumprir, eu tenho uma série de coisas da minha vida pessoal. Mas eu sou prefeito, eu vou me entregar de corpo e alma. Não tem que o cara entrar e dizer, mas o prefeito ganha pouco. Se o cara viaja, tem direito à diária.
Sim. Se viaja, tem direito à diária. Se está parado na cidade, não está fazendo nada, ganha. O cara ainda quer levar mais. Ainda quer fazer fortuna. E as pessoas ainda de rouba, mas faz. Rouba, mas faz coisa nenhuma, rapaz. Tem que fazer sem roubar. Tem que entender que ali é uma questão. Ah, mas tem que ser assim. Muitos defendem, viu, Rony? Eu estou lhe dizendo isso porque eu ouço indignado de amigos isso. Rapaz, isso nunca vai dar jeito, é sempre assim, tem que ser assim. Então vamos continuar e não tem que reclamar. Quem pensa assim não tem direito à reclamação. Não tem direito à reclamação. Quem pensa dessa forma não venha me reclamar. Não, a mim não. Eu falo como um profissional de imprensa, não estou entrando no mérito. Quem acha que o certo é roubar e fazer, não tem direito a reclamar nada. Quem vende voto não tem direito a reclamar. Eu vou falar hoje, meu comentário é sobre isso. É sobre isso. A gente vai para um... Tem muitos comentários aqui, Wilson. Eu vou ler alguns rapidinho, a gente vai para o comercial e já volto. O Simval Guimarães enviando um bom dia para a gente. Até o Amaral também, bom dia. Até o Amaral fala aqui, ó. Eu gostei, pelo menos as autoridades estão sendo comunicadas sobre o que nossa cidade está sofrendo em mãos desonestas. A Cláudia Silva, que sempre acompanha a gente, bom dia. É uma pena ver nossa cidade em destaque nacional de forma negativa, mas tudo que se planta, colhe. Chegou o momento deles, Deus nos abençoe. Todos nós. O Arilson Braga, bom dia, Wilson. A Fátima Pinheiro também vendo bom dia. Joanice Oliveira Gomes, bom dia. O Rogério Ramos, é isso mesmo, Rony. Não tem punição, por isso o ato sempre se repete, é triste. Infelizmente o Brasil se tem muitas leis, mas são poucas as que são cumpridas. No Brasil, as leis... Agora tenta a gente, cidadão comum, roubar uma lata de óleo para tu ver o que vai acontecer com fome, roubou a lata de sardinha. Isso. Para matar a fome, botar farinha com uma cebolinha que eu já comi tanto, era bom, para ver o que é que acontece. Um negócio diferente. O Jurandir, positivo suas colocações. A professora Caroline Brito está aqui assistindo a gente. Ela fez um comentário. Cadê o comentário dela? Eu vou pegar, mas... O Júlio Fernandes, bom dia, Wilson. Eu moro naquela cidade trava-língua lá, Itaquaquecetuba, São Paulo. Ele fala, James Meira é praticamente meu irmão de criação. Esse cara é excelente. Tenho certeza que será o melhor para Jequié. A Caroline Brito, Bahia avança. Que os bons não se deixem infectar pelos maus, viu? É o desejo que eu tenho por todos os que são bons, e tem pessoas boas. Eu não nivelo todo mundo por baixo, não tem pessoas boas. Agora precisa deixar esse espírito, não estou dizendo de Jame, não, corporativista. Vai ser bom para a minha categoria, aí faz uma reunião, bate o martelo, não, nós vamos com esse aqui prometeu, aí quebra a cara. Vocês lembram dos 3 meses, eu lembro sempre isso. Eu me lembro bater palma, esse cara há 3 meses aí mostrou que é o cara, vai fazer, o pessoal da prefeitura mesmo tá chiando e tal, mas... Esses que são funcionários municipais, eles apostaram muito, mas ninguém adivinha, né? É o cara. O único cara que eu conheci foi Romário. Baixinho. Na pequena área. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá, vou rodar aqui o comercial e a gente volta em 30 segundinhos. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Pois é, estamos de volta, Wilson Novaes, um rápido comercial aqui no programa. Chegou a hora do comentário do dia. Perfeito. E hoje eu vou começar com um caso, né? Para mim fazer uma conexão ao que eu vou trazer hoje. Hoje,
consolida-se todas as candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereadores nas cidades brasileiras. Todas, porque as convenções são hoje, pode ter no percurso alguma mudança, o cara morreu e tal, é substituído, alguém desiste e tal, mas de qualquer maneira, o grande, né, número de candidatos são definidos hoje. E a pergunta que eu faço, eu sinto da população, principalmente aqui em Jiqué, que está numa baixa estima, num momento de muita baixa estima, a classe política, com raríssimas exceções, ela está numa falta de credibilidade muito grande, mas eu vou fazer uma pergunta ao espectador, que sempre está aí comentando, dando suas opiniões. Qual é o tipo de voto que você dá e como você dá? Qual é a análise que você faz quando você vota num prefeito ou num vereador? Eu estou tocando aqui a questão prefeito e vereador, porque prefeito e vereador são os políticos mais próximos de você, mais próximos de ouvirem suas reivindicações, suas demandas, de atenderem aquilo que você deseja. O vereador e o prefeito, eles estão numa linha de proximidade muito maior do que um deputado, seja estadual ou federal, por mais presente que ele seja, de um governador de estado, de um senador, que geralmente o senador só faz a faixa política da coisa, mas não aparece. É um cargo vitalício de 8 anos. Vitalício não, mas é de 8 anos, são 8 anos que o cara passa senador. E aí vem os governadores, que têm uma ação importante, porque fazem, e o presidente da República, no grau aí de cada um a responsabilidade. Mas prefeitos e vereadores nos tocam de perto. Do prefeito eu posso dizer num momento aquilo que eu penso, que eu quero, que eu encontro ele com mais facilidade. Prefeito, resolve aqui o problema. Vereador, fala lá, rapaz, você é forte com o cara, para isso aqui tá errado. A gente pode fazer isso com mais proximidade, né? Você conhece, você sabe onde ele mora. O deputado, às vezes, você sabe também, mas o deputado tem suas ações fora. Mas vamos lá. Aí a pergunta que eu faço, o questionamento. O que é que você quer do seu candidato? O que é que você exige para definir um voto? É quem indicou? É a simpatia? Sorriso largo? É porque o cara tem o bambá? É porque vai dar um emprego a alguém de sua família ou a você? É porque vai alugar seu carro? Ou a sua casa? É porque é o mais simpático? É porque o outro não lhe deu tapinha nas costas? Eu queria entender um pouco isso, porque nós reclamamos muito. E somos nós que colocamos todos eles no pedestal que estão por 4 anos, por 8 anos ou por quanto tempo for. E como eu digo que eu sempre gosto de contar casos, né, e alguns casos até assim bem simplórios, eu vou me reportar às eleições de 2004. Eu vou voltar a ela. 2004, né? Os prefeitos assumiram em 2005. Os prefeitos foram assumiram, mas a eleição foi em 2004. Jequié, em 2004, teve, entre os candidatos a prefeito, 4 nomes muito bem situados politicamente naquele momento. Um candidato era Reinaldo Pinheiro, o professor Reinaldo, que tinha sido secretário de Educação por 8 anos do governo de Roberto Brito, que era muito bem situado. Era o candidato do Dr. Roberto. Dr. Roberto, depois de romper com aquelas forças tradicionais de Lomanto e Borges, ele partiu para um voo solo de indicação de Reinaldo. E ele era muito forte. Ele era igual Midas, né? Batia, dava ouro de voto naquele momento bom da vida política dele em Jiqué, que ele próprio deixou, né, que o Rio de Contas levasse boa parte desse espólio político que ele teve. Mas vamos lá, Reinaldo era o candidato. Valdomiro Borges Filho, irmão do governador na época, César Borges, do grupo carlista mais forte, também foi candidato Valdomiro Borges Filho. Tinha sido secretário, uma pessoa séria, decente, mas com pouca intimidade popular. Você entende bem o que eu quero dizer. Não era aquela pessoa, como não é até hoje, povão, né? De chegar mais próximo do povo. Uma pessoa que cumpre as obrigações dele, mas com a dificuldade dessa aproximação maior com a população. O outro candidato que se colocou foi Léu Lomanto Júnior,
o pai do atual deputado estadual Leú, vinha aí de mandatos sucessivos, parece que foram 7 de deputado federal, e resolveu, ao se posicionar contrário a Roberto Brito, ser candidato, ele próprio vir por candidatura em Jequié para tentar a prefeitura. E o outro nome era Isaac Cunha, um político emergente do PT, um rapaz que trabalhou muitos anos no Correio, militante político, e que o PT tinha na sua grande aposta, e é tanto que ele chegou a deputado estadual, a prefeito quando ele tentou pela segunda vez, mais uma vez, ele perdeu uma eleição, tentou a outra, aí já apareceu a figura de Sérgio agora, era outra, ele perdeu para Luiz Amaral e por aí vai. Eram esses 4 candidatos que no momento não se tinha uma ideia exata, mesmo com o Roberto, que era o prefeito, mostrando que tinha um poderio. E aí eu vou ao caso, meu caso, que é, de certa forma, hilária, mas que leva a isso que eu estou colocando. Como é que você escolhe seu candidato? Um amigo nosso, que eu vou preferir fazer a reserva de seu nome, mas é um amigo querido, figura folclórica de Jequié, já foi suplente de vereador, e nesse momento da eleição, se eu imitar um pouco a forma que ele fala, todo mundo vai saber quem é e eu não vou imitar. E ele partiu porque ele tinha um único objetivo naquelas eleições: conseguir um emprego para a filha dele, que tinha encerrado um contrato numa determinada instituição e que ele precisava encaminhar para um emprego. E tinham 4 candidatos que ele não sabia exatamente quem ia ganhar. E aí ele me conta que o primeiro candidato que ele foi, eu vou citar o nome dos candidatos, se eles quiserem eles neguem, foi Reinaldo, o candidato de Roberto Brito. Sou Reinaldo, eu vou votar com o senhor, eu votei com o doutor Roberto, sou fã do doutor Roberto, gosto do senhor, conheço o senhor, de sua família e tal, contou alguns fatos pitorescos, gosto do senhor cantando, gosto do senhor isso, gosto do senhor aquilo, eu quero votar no senhor. Eu só vou pedir uma coisa, que o senhor ganhando, o senhor arranje um emprego para minha filha, que ela está precisando e tal, está saindo agora do emprego, tem uma filha, ela tem uma filha, minha neta, e tal, e tal, e tal. O senhor me dá essa garantia? O professor, muito comedido, que foi na campanha, ele diz: olha, eu estou sendo indicado pelo prefeito Roberto Brito, e um dos compromissos que eu assumi com ele foi não assumir compromisso com ninguém, porque vai muita gente aparecer e nós só vamos definir os quadros de contratações se acontecer a eleição. Então eu não vou ficar prometendo agora e seria prematuro e depois não adianta e tal. Ele, tudo bem, mas veja aí, tá bom. Aí não perdeu o caminho. Na rua dele tinha um candidato. Eu termino entregando o negócio. Na rua dele tinha um candidato que tem uma linha diferente. Eu disse que Bode é uma pessoa, eu gosto muito de Bode, mas é uma pessoa diferente, não é de problema. Ele ficou na porta esperando e tal. Desce Bode na escada lá da casa e tal. Ele, doutor Bode, eu vim aqui lhe dizer que eu vou votar no senhor. Sim, meu, e aí, o que é que tem e tal? Vou votar, eu gosto muito do seu pai, sempre acompanhei seu pai na política, sou admirador dele, sou amigo dele, contou toda aquela coisa. A única coisa que eu quero, minha história, minha filha e tal, e tal, e tal, e tal. Bode com aquele jeito dele. Ela falou: amigo, eu tô com um monte de currículo, tô com N pedidos, eu não vou prometer nada agora. Eu entrei nesse negócio, não sei nem porquê. Eu não queria nem ser candidato. Então eu não vou assumir compromisso com ninguém. Eu quero lhe dizer que eu não vou lhe dizer que vou arrumar um emprego, porque a partir de janeiro, se eu ganhar, que eu não estou nem querendo ganhar, e tal, então aí deu logo o veredito. Doutor, mas veja aí, desceu. Eu falei: não perco não. Ali atrás do Banco do Brasil, Isaac Cunha. Tá lá e chegou Curuju ali, viu o Isaac saindo, entrando no carro. Isaac, fulano, como vai? Todo mundo conhece ele. Eita, rapaz, eu vim aqui, que eu vou votar em você. Eu já tomei essa decisão. A família toda, a família tem... Aí promete logo a família toda, né? Eu só quero uma coisa, rapaz. O que é? É se você ganhar, você me dá uma cortesia, que é dar um emprego à minha filha, rapaz, e tal, e tal, e tal. Isaac diz: olha, a gente está muito com os pés no chão. Nós somos um grupo organizado, nós temos os nossos diálogos, a gente não promete nada fora do contexto. Nós vamos, quando ganhar, vamos sentar a cúpula do PT, né?
todos e organizar quem é que vai assumir, quais os cargos, mas vai ser tudo de uma forma organizada, o PT é diferente de todos, o PT faz diferente, aí contou a história toda que o PT conta, e aí o cara, mas o senhor, se ganhar, Isaac, meu voto, se você só tiver um voto, é meu. Isaac, tá bom. Aí tinha o quarto teste, Leú Lomanto. Foi, procurou ali, procura aqui, Leú na casa de Gilberto Caribé. Olha onde, lá no Jicazinho. O caso é bom. E aí encontrou o Gilberto. Ô Gilberto, a Leú tá aí, tá dormindo. Vai acordar daqui a pouco, tem um compromisso em tal lugar. E aí conversar com o Leú. Quando o Leú acorda, que prazer ter aqui a paz. Eu te sonhei com você. O cara diz logo assim, né? Eu sonhei essa noite. Foi mesmo? Foi. Sonhei com você. E aí, família toda, não tem outra discussão. Sempre votei em Dr. Lomanto. Família sempre foi lomantista, todo mundo e tal e tal. É mesmo, rapaz? Eu só vou lhe fazer o pedido, Léo. Qual é? Um voto para minha filha, ou um emprego para minha filha. Porque minha filha, aí contou novamente a história toda que eu já tinha contado com os outros 3. Aí Léo disse assim, olha, eu assumo dia 1º. No primeiro dia vai ser a comemoração. Dia 2 a nomeação está feita. Ele votou em quem? Foi o único que garantiu que Léo não ganhou e ele não teve o emprego. Se teve, eu não sei. Mas foi o único, porque é a troca do voto. Se ele, por exemplo, tivesse o emprego de Léo, ele ia agradecer a Léo, mas ele prometeu a todos do mesmo nível. Qualquer um dos 4 valeria. Então, esse caso pode ser até abobalhado, né, sem graça e tal, mas é para mostrar o nível que nós nos colocamos nas eleições. É o interesse. E eu vejo isso todo dia. Eu tive com um amigo nosso, que eu vejo ele assim, frente a frente de vez em quando, que ele disse isso, a única coisa que vai me garantir eu dar um apoio a ninguém, não morro mais de amor por candidato nenhum, é um emprego para meu filho. E é assim. Estão errados? Não sei. Mas eu digo o seguinte, e eu fico à vontade de dizer, porque se eu fosse político, eu ia ter dificuldades para esse tipo de convivência. Porque eu achava assim, se eu dei alguma coisa a alguém em troca do voto, acaba ali meu compromisso. A pessoa me vendeu, de certa forma, o seu voto. Como é que eu tenho mais compromisso com essa pessoa? Então, quem pensa assim, às vezes não sai da vitória, não. Às vezes até não é bem recebido pelo povo. O povo, às vezes, gosta de ser enganado. Não quero colocar isso como regra geral, mas é fato. E sirva, né, essa historinha aí para elucidar e você fazer uma reflexão. O momento é esse, depois não adianta reclamar, porque 4 anos demoram de passar, né? E se as coisas não caminharem mais uma vez bem, nós estamos fadados a ser uma cidade eternamente sofredora, como nós estamos sendo. O seu povo está passando por agruras, a cidade está feia, a cidade está desarrumada, desorganizada, a gestão está complicada, é fato, e a gente depois fica só na reclamação. Não é só ligar para a rádio, não é só ligar para ali, não é só a rede social reclamar, denunciar e tal, que vai resolver os nossos problemas. Esse, pelo menos, é meu entendimento diante disso aí. Exatamente, Wilson Novaes. É a época da troca de votos, compra de votos, mas acaba saindo caro depois, meus amigos. Sai muito caro. A gente está tendo exemplos agora e desde sempre. A verdade é essa. Tem mais comentários aqui. A professora Caroline Brito, ela cita que a Bahia avançou 18,5% no IDEB, segundo o maior crescimento do país. O IDEB que mede o índice de educação no Brasil, né? Ela fala, parabéns professores e as coordenadoras pedagógicas pela dedicação ao trabalho docente. Vocês fazem parte desse serviço histórico. Avançou, mas a Bahia ficou em terceiro lugar, né? Como sendo o pior do Brasil. O pior do Brasil. A Bahia é 25º pela relação Covid do IDEB. 3,5 é o índice, né? Quando o ponto 4 ponto pouco foi Goiás. Isso. Teve avanço em relação a nenhum dos estados adquiriu o resultado esperado e estimado como meta para 2019, não. Verdade. Eu hoje vi números, inclusive esses números estão aí para quem quiser, né, ver o que foi divulgado. Eu não vi esse avanço, né, todo da educação. Parabéns, mas o que está publicado aí é que a Bahia ainda está andando bem lentamente em relação a isso, né? Isso. A Jeane Santos comenta que nada justifica a falta de caráter.
Claro. Exatamente. E esse rouba mais faz, que foi inventado por um político lá de São Paulo, que o Maluf roubou até a frase do cara. É brincadeira um negócio rouba desse, mais viu? Faz. Rouba mais faz. A gente vê cada aqui coisa. Aqui na Bahia falavam isso também de um cidadão aqui, né? Falam, né? Falavam que dele era assim, rouba mais faz. Eu nunca gostei, nunca me adaptei a esse estilo, não. Eu não gosto. Mas infelizmente, Wilson, pela quantidade de políticos que a gente vê encrencados com a justiça e que são eleitos, ontem mesmo eu estava vendo as redes sociais de um cara que está sumido há muito tempo, mas que foi eleito, Aécio Neves. O Aécio Neves, que estava todo dia na mídia, toda hora discurso, não sei o que, tá sumidão, reapareceu depois de um tempo agora, ele que foi senador, candidato à presidência, depois conseguiu ser eleito deputado estadual, agora tem um foro privilegiado, reapareceu. Mesmo vale para Renan Calheiros, Fernando Collor de Mello. Tem umas figuras assim que continuam sendo votadas e sempre serão votadas, não tem como. Isso, eles se perpetuam, né? Nas campanhas. Tem pessoas que são políticos profissionais. São políticos profissionais. E tem aquela coisa do corporativismo. O cara, toda vez que é candidato, ele tem aquele grupo que veste e não exige nada deles. O mais interessante que eu acho é que não exige nada deles. Sim. Eles aparecem 4 anos, pega seu grupo, dá o voto e tchau. Meu nome é tchau. Exato, Wilson. Já está chegando a hora da gente falar de futebol. Inclusive, mandar um abraço pro técnico Paulo Salles, que está assistindo a gente. Já entrei em contato com ele. A gente vai bater um papo com o Salles depois. Já estamos marcando a entrevista aqui. Um abraço para ele, porque vai ter a estreia do Campeonato Baiano da Série B com a DJ. E agora falando de Libertadores, tivemos a volta da Libertadores ontem, a competição mais importante da América do Sul. Tivemos times brasileiros em campo, como o Santos, que empatou em 0-0 com o Olímpia, o jogo que foi na Vila Belmiro. O Santos, mesmo com esse empate, segue liderando a competição com 7 pontos. E ontem teve vitória do Furacão em um jogo contra o Jorge Wilstermann, que aqui no Brasil o pessoal chama de Jorjão, que o Atlético Paranaense venceu por 3-2. O gol foi marcado no finalzinho dos acréscimos pelo Walter. Lembra do Walter, aquele gordinho? Sim. Deixou o seu, meus amigos. 3-2, Atlético Paranaense. Muito bem, viu? Jogou, fez um golaço. Golaço, liderando aí o grupo C. E hoje a gente tem mais jogos. E o Palmeiras vai entrar em campo contra o Bolívar. O jogo será disputado às 21h30, fora de casa, a partida do Palmeiras. O Internacional, que é líder do Campeonato Brasileiro, também vai jogar contra o América de Cali. Hoje no Beira-Rio, às 19h15. Esses são os jogos da quarta-feira pela Libertadores. A gente também vai ter Campeonato Brasileiro. Para quem quer ver um jogo bonito, hoje vai ter jogo do Corinthians. Corinthians e Bahia. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Uma rodada aí. A Globo para fazer frente. Agora a SBT vai adiantar algumas rodadas do Brasileirão para quarta-feira, já que a Globo não é mais detentora da Taça Libertadores, que vai ser transmitido em tudo que é lugar agora, viu, Wilson? Eu tô vendo essas brigas aí das emissoras por direito de transmissão. E a Globo transmite? A Globo vai transmitir hoje Corinthians e Bahia. Corinthians e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Brasileirão. Mas pela Libertadores é só o SBT, canal aberto SBT e Focus Esportes no canal fechado. Então, para quem quer ver Brasileirão, que é torcida do Bahia e torcida do Corinthians... aí não tem a dúvida. Não tem a dúvida. Essas duas torcidas vão se ligar na Globo a partir das 21h30 na Arena Neoquímica Arena. Hoje, jogo do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que tem uma rodada adiada, vai completar agora as 10 partidas. O Bahia também tem 9 jogos. Vai chegar a 10ª partida do Campeonato Brasileiro. Essas são as notícias do futebol. E tem uma pergunta aqui, Wilson, que eu esqueci de ler, mas é sempre importante ler, até porque foi do Chico Salles, que sempre está acompanhando a gente. Ele pergunta: Hassan faz sucessor, Wilson? Ele perguntou aqui. Mas eu diria o seguinte, que Hassan não é quem aposta na candidatura, né? Ele está ao lado do Zé Cocá. Zé Cocá tem luz própria, não é Hassan que vai fazer o sucessor. Vamos analisar da forma bem lúcida, né? Hassan poderá ter, caso Cocá seja eleito, o prefeito do lado dele que se elege. Ele vai ter a prefeitura na mão por esses 60 dias e ele tem que ter muito, né, dentro do contexto, muito cuidado com as suas ações. Ele não pode querer fazer política partidária na prefeitura.
Ele vai ser cobrado por isso. Mas o governo, ele tem que entender que é ele temporário, interino. Ele não pode manchar a chance que ele está tendo. Então eu acho que ele ali é um prefeito de Jiqué, num momento muito crítico, doloroso até, para o povo de Jiqué, para a população de Jiqué, para a economia de Jiqué, para as pessoas principalmente mais pobres de Jiqué, que estão aí precisando de uma atenção maior do poder público, que sempre estão precisando, e ele não pode se fazer ali de como é que se diz, um elo de ligação com o seu candidato. Não, ele tem o candidato dele, é evidente, ele tem esse direito, mas ali ele é o prefeito de Jequié por 60 dias, que pode até estender, né? E a algo mais se no prefeito vier a ser efetivamente caçado, né? Impeachmentado, aí, sair de vez do governo, não sei. Mas eu acho que ele não faria sucessor. Ele pode ter, no caso, eu estou colocando o poder, a palavra pode, né? A possibilidade, né? De ter um amigo eleito. Ou seja, um candidato que ele está dentro, que ele defende, né? Verdade, verdade. Quem está acompanhando a gente aqui, grande amigo, conhecido como Árabe, Wilson Midles, ele bota aqui. O Wilson Midles está aqui aos sábados com um bom programa. Ele já anunciou aqui, Facebook, né? Eu participei essa semana e ele coloca muita participação de outras cidades. Programa muito interessante. Quem é que vai participar essa semana? Ele colocou aqui, sábado no A Semana em Foco teremos o autor do Cangaço na literatura, com participações de Éder Ramos, nosso querido amigo radialista, professores Emerson Pinto, olha que beleza, rapaz, e Márcia Awad. Top também. E tem mais gente, viu? Não acabou por aí não. Leone Coelho, José Bezerra, Leone Coelho Fontes, é porque Midler é elite, rapaz. É outro nível. O negócio dele é nível. Eu se estivesse aqui, eu ia perguntar se aquele livro que fizeram de Lampião é verdadeiro. Você já viu qual foi, né? Não vou dizer. Sei qual. Eles falam isso porque Lampião não está vivo. Mas eu não vou perguntar, não. Eu estou longe, estou assistindo de camarote. E o Midler fala aqui: parabéns pelo ponto de vista, companheiro. Grande Midler. E o Rogério Ramos lembra, Libertadores está toda fatiada a transmissão dos jogos. Libertadores será transmitida também pelo Facebook na quinta-feira. O jogo do Flamengo será exclusivo pelo Facebook na quinta, viu? Torcida do Flamengo, fique ligado. Não tem eu acho que a Fox não vai transmitir. Pelo que eu vi aqui, a transmissão será exclusiva pelo Facebook. Rapaz. Então, você liga no Facebook Watch, as televisões já vem com esse aplicativo agora. Tem que pagar. Não tem que pagar não. Mas aí quem tem uma televisão dessa Smart, né? O Facebook já joga. É o futuro. Eu não sabia disso, não. É o futuro. Tem muita gente que não acordou ainda, não. Mas essa é a tendência, viu? Todas essas televisões agora já vêm com essa modalidade Eu acho Smart. o seguinte, eu vou confessar, nós criamos hábitos. Eu vou entrar nessa área aí. Nós criamos hábitos. Nós criamos o hábito, muita gente criou, da Globo ser o padrão da seleção brasileira, dos jogos do Flamengo, das grandes competições, da forma. A Globo é um canal de televisão. Eu não tenho ranço. Não tenho ranço. Tem pessoas que Globo lixo, Globo não. É uma grande emissora, tem as contextualizações dela, que pode você discordar ou ser favorável, mas ela sempre teve o poder que ela teve de negociar. Muita coisa até errada, a gente sabe disso. Agora, eu confesso, desde quando surgiu Sky e TV por assinatura, há muito tempo eu não assisto um jogo pela TV aberta. Eu perdi, não é por nada, eu me acostumei com os comentaristas da TV, seja da Globo News ou da Globo Esporte, seja do Sport TV, Fox Premier. Sport, de onde for, é questão. Mas eu sei, grande parte da população também não tem. Apesar que hoje tem muito. Tal Sky Pirata, Gato, Sky Gato, tem, todo mundo tem. Vamos nos convenhamos. Mas eu acostumei, não por nada, não. Porque eu gosto mais do nível do comentário, da discussão do assunto e tal, e tal, e tal. Então, eu acho que esse momento agora é um momento até de uma liberdade maior da TV aberta. Não é? Que a Globo tem que cair no... Por exemplo, eu que sou flamenguista, nós ficamos privados
de assistir jogos do Flamengo no Campeonato Carioca, estadual do Rio de Janeiro. Sim. Não conseguia. Por quê? Porque não chegou a acordo, porque só tinha... Se fosse aberto e todos pudessem transmitir, a Globo não está transmitindo, eu vou assistir no SBT, na Rede TV, então pagou, assistiu. Então eu acho que é uma democratização que tem que vir. Vem que vir com o futebol e com outras coisas. A gente está falando agora do futebol, né? Que todo mundo que gosta sabe o que é que a gente está falando. Mas precisa que essas coisas sejam... Se eu tenho direito, por exemplo, eu assisto o Jornal da Record, eu não me bitolo, nunca. Aliás, nossa profissão não permite. Eu assisto da Bandeirante, eu assisto do SBT, eu assisto de outros canais da TV fechada, porque eu tiro uma mesma notícia, Rony, ela é comentada, você sabe bem disso, Sim. né? De várias formas. Sim. O canal que é mais do lado do sujeito ali, que está dentro, de uma forma. Agora, eu ainda acho que a Globo mostra muito, é tanto que ela mostra, vasculha, mostra, talvez quando ela também tem interesse, que desagrada a todos os lados que estão, principalmente. Eu acho que o jornalismo da Globo seria como pesquisa. Quem é que reclama de pesquisa? Quem está atrás. Não é verdade? Porque sabe que é a influência que pode levar àquela pessoa, principalmente pesquisa eleitoral. Eu nunca vi publicamente alguém que saiu na frente de uma pesquisa, né, Mida? E chegar e dizer, não gostei não, eu saí da frente. O cara comemora e começa a articular. Quando não pontua bem, aí muda a figura. Eu não acredite não, porque em 1900 e não sei quando, em 2000 e tanto, minha pesquisa era dessa forma e deu essa. Com pesquisa dá certo. É uma questão também de que ela é dinâmica, ela não é uma coisa... A pesquisa não pode dizer, a pesquisa começa assim e termina da mesma forma. Ela pode sofrer aí várias alterações no andamento do curso da campanha, né? É isso. E como aí. sofre, hein? O Carmobel Almeida, bom dia. A Edna Souza também, bom dia. O Wilson Rony, muita participação do pessoal. Você que não deixou o seu like, deixa a curtida aí. O programa de hoje chegou na hora. Chegou ao final. Chegou ao final e amanhã a gente está de volta. Vai vir novidade aí. Pois é, depois entrevistas. de um dia turbulento, um dia meio insosso, né? Mas que tem prefeito novo. A gente vai aguardar hoje para ver quais são as primeiras. E vamos acompanhar quem serão os nomeados para os cargos, para a gente fazer também uma diretriz, porque pode já estar dando sinais do que será o futuro governo, se eu estou colocando a condicional, se acontecer, porque é agora que você tem uma ideia, né, do que pode vir por aí, logicamente, né, mas a disputa vai ser dura e eu tenho certeza que muita gente está disposta a não viajar por conta do rolo compressor, como falam, e, né, do oba-oba, do já ganhou, como estão colocando. Muita gente pode não concordar com isso, né? Com essa zona de conforto. E aí tudo pode acontecer, pode optar por outro caminho, né? Então, mas eu quero dizer que a gente fica de olho, fica atento. Se bobear, a gente está aqui para falar, doa em quem doer. Exatamente. É o Hora de Notícias, pessoal. Amanhã a gente está de volta. Obrigado a todos que participaram. O programa vai estar completo no YouTube. Acesse o nosso canal, acesse o blog e até amanhã. Um abraço a todos. Tchau, Gentral, Rony. Até amanhã.